Antes de começar, vamos fechar os olhos, por favor. Lembrar da presença do Divino em nós, em toda parte. Lembrar que não existe separação, nós nunca estamos sozinhos. E a meta do nosso caminho espiritual é perceber essa presença contínua, o tempo inteiro. E essa presença nada mais é do que o amor. O que mais a gente precisa na vida? Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saviryam Karavavahai Tejasvi Navaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Que Deus abençoe a todos nós, que Ele se contente com os nossos esforços, que possamos trabalhar juntos e com vigor, que tenhamos brilho em nossos estudos e discussões, e que não haja desentendimento entre nós, mas somente harmonia, e que possamos todos alcançar nossa meta divina. Om paz, om paz, om paz. Om amém. Estamos entrando hoje numa semana muito especial para todos que seguem um caminho espiritual, e é uma semana onde a gente, elevando um pouco mais nossos pensamentos, nossos corações para o nosso querido Jesus, vai certamente expandir nossos corações, vai certamente trazer transformação e progresso na nossa jornada em direção ao divino. Muitas pessoas me falam que não sabem orar. Às vezes pedem, escreve uma oração para mim, para que eu possa fazer. O que será que é orar? E por que parece ser algo difícil? Será que orar não é simplesmente uma comunicação, como a gente está acostumado a fazer? Eu estou conversando aqui com vocês. Eu tenho que pedir algo para alguma pessoa? E assim por diante. Qual será a diferença entre a minha comunicação com alguém, a minha expressão perante alguém e o orar? Para eu me expressar, para eu me comunicar e também para eu orar, existem dois aspectos importantes. Primeiro, eu preciso ter um assunto. Para eu conversar, eu preciso ter um assunto para ser falado e discutido, ou um pedido, ou o que seja. E tem um outro aspecto. Eu preciso ter alguém para falar. Porque se você conversar com você mesmo ou você mesma, tem um perigo de você ir parar num manicômio, alguma coisa. Alguém vai falar, ih, essa pessoa é estranha. E o orar é a mesma coisa. A gente precisa de um assunto e a gente precisa de alguém para compartilhar esse assunto. A primeira pergunta: vocês têm assunto ou não para orar? E a resposta é sim, todos nós temos muito assunto para compartilhar. E a segunda pergunta é: vocês têm alguém para compartilhar nessa oração? E essa resposta talvez seja, não sei, talvez, ou vou falar Deus. Mas qual é o problema então? E o que faz a gente, por exemplo, se comunicar tão facilmente no mundo com outras pessoas e ter uma certa dificuldade ao orar? Primeiro, a gente não treina. E segundo, a gente ainda não conhece bem
o destinatário das nossas orações, aquele que vai receber a nossa comunicação. E isso torna um pouco mais difícil. Se você não conhece alguém no mundo, será que você vai conseguir se abrir e se comunicar de uma maneira livre? Não, você vai ter um monte de ressalvas. Então, se você não conhece Deus, ou se você não conhece Jesus, ou aquele que você está direcionando as suas orações, é normal a gente não ter naturalidade para orar e sentir como se não soubesse fazer isso. Mas o orar tem que ser tão natural ou mais natural do que o nosso dialogar com as pessoas no mundo. Porque a gente está fazendo isso com a nossa própria essência, com a nossa própria fonte. E orar é a maior fonte de alívio das nossas vidas. Não é com todo mundo que a gente pode abrir nossas coisas e comunicar e conversar. Mas a gente precisa desenvolver isso na oração. A capacidade de abrir e aliviar, expor, compartilhar, não importa o que seja. E de uma maneira sincera. Isso a gente não pode esquecer. Tem que vir do seu coração, tem que ser sincero. Eu estava conversando há uns meses atrás com uma pessoa e ela estava me falando que participava de um estudo online espiritual. E aí esse condutor do estudo chegava no final e ele não perguntava se alguém queria orar. Ele olhava para algum nome que estava na tela e falava assim: agora a fulana de tal vai fazer uma oração. Mas era uma coisa meio imposta, isso era um choque. E essa pessoa estava me falando que ela ficava apavorada quando chegava o final dessa discussão espiritual, porque falava: meu Deus, e se ele falar agora sou eu? O que eu vou falar? Como eu vou orar? Tem que sair do coração. Tem dois tipos de oração. Uma oração que já existe, que é uma repetição de que alguém criou, e oração que é uma oração mais informal, que sai espontaneamente das nossas vidas. Não tem palavras certas, mas é uma comunicação direta. As duas são importantes. As duas têm seu poder. Mas a gente tem que saber o que está fazendo. Se você está orando uma oração que já existe, uma oração já criada por alguém, e você está repetindo, é fácil você cair numa distração, porque a gente vira uma vitrola, repetindo e não sabe. Ah, rezei 100 Pai Nossos, tá bom. Você sabe o que estava orando e fazendo? Ah, hoje eu entoei 108 vezes Mahamrutyunjaya Mantra. Legal? Você sabe o significado? Você sabe o porquê você fez isso? Quando a gente faz orações do nosso fundo do nosso coração, essa perspectiva de cair numa repetição e ser algo automático já não é tão provável. Mas também tem a outro lado de a gente ter ressalvas e de repente, será que eu posso falar isso? Será que eu posso conversar desse jeito com Deus? Mas esses dois tipos de orações devem estar presentes nas nossas vidas. E por que eu estou falando de oração? Porque Jesus na Bíblia nos ensinou a rezar. Ele orou em vários momentos, mas num momento específico, numa parte específica, ele falou para a gente: quando você for orar, não fica igual os pagãos falando pelos cotovelos, não fica também gritando e falando alto para chamar a atenção dos outros, mas se você for orar, ora dessa maneira. E aí ele ensinou uma oração para a gente. E acho que essa oração todos nós conhecemos. Essa oração é muito comum para nós, não somente para quem é cristão, para quem é católico, mas ela é uma oração muito famosa e muito forte. Mas será que a gente realmente compreende isso? Será que a gente tem consciência do poder e do que isso significa para nossas vidas? Eu gostaria de refletir com vocês sobre alguns pontos dessa oração, que é o Pai Nosso. É só uma ideia de algumas inspirações que vieram na minha cabeça, mas certamente, se vocês refletirem um pouquinho mais, vocês podem extrair muito, muito mais dessa oração que parece simples e de que, por ser simples, talvez a gente nunca tenha dado a importância ou a consideração que ela merece e o quanto isso pode ser transformador.
Eu estava pensando nisso hoje mesmo e talvez durante 20 anos eu orei esse Pai Nosso, mas talvez não tivesse muita diferença entre eu e um papagaio. Mas quando a gente começa a refletir, isso traz uma perspectiva diferente para nossas vidas. Há 2 anos atrás, veio uma freira aqui no dia de fundação do Ashram, e ela era uma freira franciscana. E ela falou que São Francisco de Assis, que só andava a pé, às vezes ele passava quilômetros para chegar onde ele deveria, ele e os amigos dele, e ele começava a falar, Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, Pai... E aí o pessoal pensava que ele tinha enlouquecido, ou esquecido o resto. Horas e horas só falando, Pai nosso que estás no céu. Aí eles falavam, mestre, teve algum problema? Você esqueceu o resto da oração? Ou o que aconteceu? Ele falou, só esse pedacinho inicial é tão profundo e está me trazendo tanta inspiração que eu não consegui seguir adiante. Eu tentava, mas vinha outra ideia, outra coisa. E eu segui só nisso. Vamos ver para a gente, como a gente pode interpretar um pouquinho mais profundo essa oração. Então, a primeira parte ele fala, Pai nosso que estais no céu. Ele chama Deus aqui de Pai. Lembra que eu falei agora há pouco? Para a gente conseguir orar com naturalidade, para a gente conseguir orar com sinceridade, a gente precisa saber para quem a gente está orando. Então, Jesus fala para a gente aqui, Deus é Pai. Ou seja, eu estou estabelecendo uma relação pessoal com Ele. Porque se você vai orar para alguém sem forma, que você não sabe onde está, é mais difícil. Então, o que ele está falando? Deus é seu Pai e onde Ele mora? Nos céus. Eu sei onde Ele está e eu estabeleci uma relação pessoal com Ele. Não necessariamente a nossa relação pessoal com Deus tem que sempre ser Pai. Mas é necessário a gente estabelecer uma relação pessoal e próxima com Deus. Então, Ele pode ser seu pai, Ele pode ser sua mãe, Ele pode ser seu filho e sua filha, Ele pode ser seu amigo, Ele pode ser seu mestre, Ele pode ser seu amado ou sua amada. Não importa. Encontre uma relação e estabeleça e se fortaleça nessa relação. E assim como uma criança, por exemplo, quando ela precisa de algo específico e ela sabe que aquilo lá está mais inclinado para o sim, se ele for falar com a mãe, ele vai falar com a mãe. Quando ele precisa de uma outra perspectiva, de uma outra consideração, e ele sabe que ali é mais para o lado do pai, ele vai lá e conversa com o pai e não fala com a mãe. Então a gente pode também ter essa flexibilidade. Deus pode ser de vez em quando um pai para a gente. Deus pode ser em outros momentos a mãe para a gente. Mas a gente tem que estabelecer. Ele pode ser seu amigo na hora que você quiser compartilhar coisas que só o seu melhor amigo poderia escutar. E assim por diante. Então, primeiro ponto. Estabeleçam essa relação pessoal com Deus. E isso vem com a prática. Ele é tudo. Ele é nosso pai, nossa mãe, nosso melhor amigo, nosso companheiro, nosso amado, nosso filho, tudo. A gente precisa treinar. A outra parte que fala aqui, Pai nosso que estais no céu. Onde é isso? Se Deus está no céu, onde eu estou? Eu estou me dirigindo a Ele que está no céu. E eu, onde eu estou? Será que eu também não estou no céu? Será que Deus não está aqui em toda parte? Então, eu também estou no céu, mas o que acontece? Eu não percebo. É como se fosse um bebê no colo da mãe, chorando e perguntando onde ela está, pedindo a presença dela, sentindo inseguro, talvez por causa de um sonho, de algo, mas ele está no colo da mãe. E aí a mãe abraça ele e fala, eu estou aqui, fica tranquilo. Então, Pai nosso que estais no céu. Pai, eu também estou no céu, mas eu não percebo. Então me ajuda. Me deixa perceber que você está aqui. Não é um céu lá longe ou em toda parte. Você está aqui. Eu também estou no céu, mas eu não percebo. Eu preciso abrir os olhos para enxergar
certo? Pai nosso que estais no céu. Uma outra coisa, ele fala aqui Pai nosso e não meu. Eu estou orando não só por mim, mas eu estou orando por todos. Ele é o Pai de todos. E quando eu oro por todos, eu estou incluindo a mim. Mas se eu falo só meu Pai, não tem problema também. O importante é orar. Mas olha essa perspectiva. Se eu falo meu Pai, eu estou orando só para mim e estou esquecendo os outros. Estou me tornando um pouco egoísta. Mas se eu falo nosso Pai, eu estou orando para todos. E quando eu falo nosso, eu estou incluído também. Pai nosso que estais no céu. É interessante que para eu orar, tem que haver uma dualidade. Para eu me comunicar com alguém, precisa existir o eu para comunicar e o alguém para receber a comunicação. Então, para eu me conectar com o divino, tem que ter ainda uma separação entre eu e o divino. Essa é uma dualidade ainda existente. Ah, mas não é bom ter dualidade porque nós somos um. Mas a gente tem que aceitar onde a gente está. A gente percebe a dualidade. E o que a gente faz essa dualidade? Se conecta com Deus. Essa é a dualidade que vai trazer a unidade em última instância. Existem alguns devotos que seguem o caminho da devoção, onde eles não querem essa união. Eles querem sempre ser. Eu não quero ser um com Deus, eu quero sempre ser o devoto, por quê? Porque eu vou sempre poder orar para Deus. Eu vou sempre poder me conectar e buscar essa presença e experienciar essa doçura. Então eles falam que esses devotos no caminho de Bhakti, eu não quero me tornar o açúcar, que é a doçura de Deus. Eu quero provar o açúcar. Mas esse é o caminho gradual. Primeiro existe uma dualidade, mas é uma dualidade necessária também para a gente orar e buscar o divino. Mas em última instância, a gente se conecta. O princípio é a dualidade. O amor começa na dualidade. E depois ele se torna um. Pai nosso que estais no céu. Certo? Vamos para o próximo, porque senão eu vou ficar igual São Francisco. Só no Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o teu nome. Qual é o nome de Deus? Como se chama Deus? Ele se chama Brahman? Ele se chama Jeová? Ele se chama Alá? Qual é o nome dele? E esse nome dele causa tanta briga no mundo, guerras. O meu Deus é melhor que o seu. Jeová é melhor do que Alá. Brahman não é o meu Deus. E assim por diante. Qual é o nome de Deus? Se a gente pensar que Deus habita em mim, que Deus habita na Silvia Mar, que Deus habita na Marina Mar, no Darcio Baba, que Deus habita em toda parte. Quando você está falando o nome daquela pessoa, será que eu não estou falando o nome de Deus? Será que aquela pessoa nada mais é também do que a presença de Deus? E a resposta é sim. Então, o que quer dizer santificado seja o seu nome? Todos os nomes que você lembrar e pensar e chamar, lembra que é a presença de Deus também. E o que vai acontecer? Esse nome vai se tornar santificado, ele vai purificar a sua vida. Se você se esforçar para lembrar de Deus em cada nome que você se relaciona, em cada pessoa, isso vai purificar a sua vida. Então, esse nome vai se tornar santificado. Não só isso, vamos expandir um pouco mais. Não só apenas quando você fala um nome, ou lembra de um nome, mas cada palavra que sai da sua boca, da onde sai isso? Será que isso também não vem de Deus? Não é Ele que te fornece o pensamento e a capacidade de falar e de se comunicar? Cada palavra que sai da sua boca é a presença de Deus. Não são suas palavras, mas são as palavras de Deus. Você é um instrumento. Cada palavra que você escuta é a presença de Deus. E se você lembra disso,
Suas palavras vão começar a se tornar mais puras, mais divinas. E as palavras que você vai ouvir, se você lembra, isso também, Deus naquela pessoa está se comunicando comigo. Essa sua percepção e essa sua atitude vai te trazer crescimento espiritual, vai te trazer divindade, vai te trazer santidade. Santificado seja o teu nome. Toda palavra que sair da minha boca e toda palavra que eu escutar é o nome de Deus. Porque não é só uma desculpa para a gente pensar ou para a gente perder nosso tempo. Só que eu não percebo. Que mais? As pessoas na Índia têm o costume de colocar nomes de Deus nos filhos. Então, quando eu morei lá no Balasham, tinha um monte de Hare Krishna, Om, Thakur, que significa Senhor, Durga. A maioria, 80% das crianças tinham um nome relacionado ao divino. Por quê? Porque os pais, quando precisarem chamar a atenção ou chamar o filho, estão fazendo o quê? Se lembrando de Deus, direto ou indiretamente. Aqui também a gente tem Maria, Pedro, João, Jesus, Moisés, Mateus, sempre conectados com alguma coisa. Muitos nomes, mas será que a gente lembra? Não. Esse é o propósito. Eu estou falando o nome de Deus. E se eu lembrar disso, eu estou me purificando. Vamos um pouquinho mais profundo. O primordial nome de Deus. E esse nome é Om. A partir do Om, que foi a causa de toda a criação desse universo, tudo surgiu. Todos os sons derivam do próprio som do Om. Na Bíblia também João fala, no começo existia o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, esse verbo era o Om. Então, Om é o nome de Deus, universal. Om iti ekakshara brahma, na Bhagavad Gita. Om é a sílaba, monossílaba, que expressa Deus. É a própria presença de Deus. E na meditação a gente aprende a não falar om, mas a escutar. Escutar o nome de Deus. E esse escutar o nome de Deus, ou seja, o Om, santifica nossas vidas. Os mestres dizem que escutar esse som divino interior que a gente aprende, destrói nossos karmas. Só escutando o Om, a voz de Deus, o nome de Deus, santificado seja o seu nome, nome de Deus. A gente tem que trazer isso para nossas vidas práticas. Santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. A gente está pedindo para Ele. Ó Deus, manda o seu reino para a gente. Duas perguntas. O que é o reino de Deus que eu estou buscando? Se eu estou orando, venha a nós o seu reino. O que eu estou pedindo para Ele? Que reino é esse? Quando você pensa no reino de Deus, você está pensando no quê? Ou será que você já parou para pensar nisso? Eu entendo que quando a gente está orando falar, venha a nós o teu reino, a gente está pedindo o reino de amor, o reino de pureza, o reino de santidade, o reino de paz. É isso que eu estou pedindo. E aí a outra pergunta é, se eu estou falando, venha a nós o teu reino, onde está esse reino? E aí a gente pode voltar para a Bíblia de novo. Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós. Oh, puxa, mas como é possível? O reino de Deus está em mim e eu estou orando, Deus, manda o seu reino para cá, por favor. Me dá paz, me dá amor, me dá alegria, me dá santidade. Se o reino de Deus já está dentro de mim, eu já tenho tudo isso? Sim, eu já tenho. Mas eu não percebo. E aí eu fico esmolando, Deus, me dá amor, me dá paz. Só que eu não fico falando para Deus.
Eu fico buscando isso em toda parte. Então Jesus está falando assim, já que você ainda não percebe que esse reino está dentro de você, pelo menos se dirige para Deus, que está dentro de você também, em toda parte, e se conecta com Ele através da oração, e você vai começar a experienciar o reino de Deus, que é tudo que a gente busca. Quando eu estava pensando nessa parte do venha a nós o nosso reino, mas o reino já está em nós, só que a gente ignora ele. Eu lembrei de uma imagem que um casal de criavãs muito próximo daqui do Asha doou para o Asha. E é uma imagem que o Guruji ama, é a foto que ele mais ama de Jesus. Que é essa foto. E olha que interessante. Jesus está vindo para bater na porta. E se vocês olharem, essa porta não tem nenhuma maçaneta. Ela está trancada por dentro. O que quer dizer? O reino de Deus está batendo na sua porta. Só que Jesus não pode fazer mais nada além daí. É você que tem que abrir a porta para ter a experiência desse reino. A gente pede, venha a nós o teu reino. Deus, eu quero amor, eu quero paz. Mas será que eu estou abrindo as portas para esse reino entrar? Será que eu estou realmente me tornando aberto para que isso aconteça e para que eu experiencie o reino de Deus? Algo para a gente refletir também. O reino de Deus já está em nós. O reino de Deus está batendo na nossa porta. Jesus também falou, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está nas suas mãos. Está nas suas mãos, você precisa abrir a maçaneta para ele entrar. Está nas nossas mãos. Certo? Venha a nós o teu reino. Se a gente for considerar agora a perspectiva nossa da meditação, o que significa venha a nós o teu reino? Onde está o reino em nós? E onde está o nós em nós? Os mestres dizem que o reino dos céus fica daqui para cima. Das sobrancelhas para cima é o reino dos céus. E das sobrancelhas para baixo é o reino do mundo. É o mundo. Nos 5 chakras inferiores que vão até a garganta é o reino do mundo. Onde a gente vive, faz atividades, se relaciona com toda a criação. E aqui é o reino de Deus. Nesse chakra e nesse chakra. E o que a gente aprende na meditação também? A gente aprende a elevar a nossa consciência para cá, para esses chakras superiores, e acessar o reino dos céus. E não só isso. A elevar essa energia dos chakras superiores para todos os chakras inferiores. Então eu estou falando, venha a nós o teu reino ó Deus, traz tua energia divina para todos os chakras e purifica a minha vida no mundo. Traz a tua presença, o teu reino de amor, de harmonia, de paz, de santidade e pureza, que estão aqui em cima, para todas as minhas atividades. Lembra, cada chakra está relativo a uma atividade na nossa vida. Deus, traz esse seu reino de amor e de paz e de harmonia enquanto eu estiver ganhando dinheiro. No chakra inferior, quando eu estiver me relacionando, quando eu estiver no segundo chakra, quando eu estiver me alimentando e cuidando da minha saúde no centro do umbigo, quando eu estiver cuidando das minhas emoções e minhas relações no centro do coração, quando eu estiver trabalhando minha intelectualidade, minha religiosidade, aqui no meu centro da garganta, por favor, venha a nós o teu reino. Venha aqui e eu deixo sentir sua presença enquanto eu estiver fazendo cada uma dessas atividades no mundo. E aí, o reino dos céus vai estar aqui e agora. Venha a nós o seu reino. Vamos continuar? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Tem muitas pessoas que morrem de medo dessa entrega e de falar assim, Deus, seja feita a sua vontade.
E por que as pessoas têm medo? Fala, eu quero casar. E já que eu falo, Deus, seja feita a sua vontade, ele não quer que eu case. Eu quero ter um filho. Mas vai que Deus fala, não, não, não. Para você essa vida não é ter um filho. E aí? É um perigo, hein? Eu lembro que tinha uma vez um criavã que sempre falava que queria morar no Ashram. Tinha muita vontade. Mas talvez não era tanta vontade assim. Porque era, mais para frente, eu vou me formar, eu vou nisso, e essa vontade sempre ia indo um pouquinho mais para frente. Normal. E aí um dia ele veio falar comigo e falou assim, eu tenho ainda muita dúvida se o meu caminho é viver num ashram ou se o meu caminho é viver normal, uma vida em família, uma vida tradicional. E aí eu falei para ele, simples, em vez de você ficar angustiado com essa dúvida, por que você não pergunta para o seu mestre, para o Guruji? Ele sabe de tudo. Ele conhece sua mente, seu coração, ele conhece o que é melhor para você. E ele fez uma cara de preocupado, ele falou assim, sabe por que eu não faço isso? Vai que ele fala para mim, você tem que morar no ashram, e eu não estou pronto. Eu estou perdido. Eu não vou ter como falar não para o meu guru. Então é melhor não. É melhor eu ficar nessa angústia, mas ir decidindo aos poucos. Seja feita a sua vontade. Você consegue orar assim ou não? Você consegue fazer isso? Ó Deus, conduze tu a minha carruagem. Não sou eu que vou guiar minha vida. Guia você minha vida, eu confio. Jesus está ensinando aqui para a gente o caminho para a nossa felicidade na vida. O caminho para a gente tirar toda a carga dos nossos ombros. Confiar que os planos de Deus para nós são absolutamente perfeitos. Que os planos de Deus, por mais estranhos que pareçam às vezes, vão levar a gente para o melhor das nossas vidas. Para essa experiência de amor incondicional, para essa experiência de perfeição na vida. A gente precisa confiar e a gente precisa treinar. Deus, que seja feita a sua vontade. Aí você vai falar assim, puxa, mas mesmo assim, e quando tiver alguém doente? Será que eu oro, Deus, cura essa pessoa? Ou será que eu oro, Deus, seja feita a sua vontade? E agora? Não tem problema nenhum você orar, Deus, cura essa pessoa. Mas o que a gente tem que entender é que Deus tem planos perfeitos para absolutamente todos. Deus tem um momento certo para a hora de cada pessoa chegar nesse mundo, para cada pessoa partir nesse mundo. Absolutamente perfeito. Na Bíblia fala, você não consegue acelerar um fio de cabelo para cair ou ficar branco na cabeça de uma pessoa ou na sua. Tudo, absolutamente tudo está nas mãos desse pai ou mãe perfeitos. Absolutamente tudo. Então, quando você for orar por alguém e a sua vontade for de que essa pessoa se cure, não tem absolutamente problema nenhum. Lembra, nós somos filhos, filhas de Deus. E a gente precisa abrir, expandir nosso coração e nosso diálogo com Ele. Mas sempre alinha a sua vontade com a dele, porque esse é o segredo da felicidade. E nessa linha, Jesus está ensinando a gente a isso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, Deus, eu gostaria que minha vida fosse dessa maneira, mas eu sei que a sua vontade é perfeita e a minha vontade é baseada em desejos, em limitações. Eu não consigo enxergar o todo. Então, Deus, a minha vontade, porque o que eu percebo e o que eu sinto agora é essa, mas que eu possa sempre entender a sua vontade, aceitá-la e me alinhar com ela. Porque quando eu tento impor a minha vontade somente para Deus, e eu não faço esse esforço para me alinhar e para compreender a vontade dele, o que acontece? É muito provável que eu vou ter muita frustração nas minhas orações. Puxa, ele não me respondeu. Eu falei, Deus, me dá o número da Mega Sena e ele não me deu. Então, eu tenho que
expressar o que eu quero, o que eu sinto. Uma vez, quando eu estava morando no Balacha, um dos swamis me falou, acho que eu já falei isso para vocês, ele falou assim: pergunte para as crianças o que elas querem, mas dê para as crianças o que elas precisam. Esse é o negócio. Nós somos as crianças e Deus é aquele. A gente pode falar tudo o que a gente quer. Deus, eu quero um carro, eu quero um marido e uma mulher, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero... A gente pode pedir tudo. Mas no final a gente tem que entender que é sempre a vontade dele que vai prevalecer. Mas não puxa, é um ditador. Mas entender que a vontade dele é a vontade perfeita para as nossas vidas. Então, ora o que tem no seu coração. Ora para a cura de alguém. Ora para aquilo que você almeja na sua vida. Mas ora também, junto, para você compreender cada vez mais qual é a vontade de Deus e para você sempre entender e experienciar que a vontade dele é perfeita e a nossa não necessariamente. Isso vai trazer muito mais expansão e confiança para a gente orar com convicção de manhã. Deus, conduz você o meu dia hoje. A sua vontade seja feita e eu vou aceitar, porque eu sei que ela é perfeita e está me conduzindo para o melhor. E a minha não necessariamente. Treino é um desafio para cada um de nós, certo? Ele fala assim na terra como no céu. Então Jesus está falando assim: Deus, você é o que fez o céu e a terra. Então me deixa entender isso, que tudo que acontece não só na minha vida seja feita a sua vontade, mas tudo que acontece fora e que eu experiencio aqui na terra e no céu é a sua vontade. E isso também pode ser trazido para a nossa vida espiritual na meditação. Nos nossos 5 chakras, onde fica a terra? Qual é o elemento terra ligado com qual chakra? A nossa base, o último centro. Eu esqueci o quadro de chakras hoje. É o centro da base. E qual é onde fica o elemento céu, o elemento espaço? No centro da garganta. Então, quando eu falo que a sua vontade seja feita assim, tanto no céu quanto na terra, eu estou incluindo todos os meus chakras. O centro do céu, do espaço, até o centro da terra. Então, eu estou falando para ele, Deus, que em todas as minhas atividades que ficam entre a terra e o céu, eu possa aceitar, me conectar e celebrar que a sua vontade vai ser feita. Que a minha vida financeira, eu coloque todo o meu esforço e eu queira explorar e ter sucesso e prosperidade, mas que eu sempre aceite a sua vontade. Nos meus relacionamentos, que eu entenda que a sua vontade sempre vai ser perfeita. A minha saúde também é a sua vontade, ó Deus. E você nunca vai querer o mal para mim. E assim por diante, nas minhas emoções, na minha intelectualidade, na minha criatividade e religiosidade, que a minha vida inteira, Deus, seja essa rendição, mas não como, puxa, não tenho saída, não tenho solução a não ser me render, porque você é o ditador divino. Não. Mas que seja uma rendição, uma entrega. Ele sabe o que faz na minha vida. E eu vou tirar esse fardo do meu ombro e ele vai carregar. E eu vou celebrar e eu vou sentir cada vez mais amor com mais e mais entrega. Em cada chakra, em cada momento da minha vida, eu vou lembrar. É a vontade dele sempre. Mas é a vontade de uma mãe amorosa que está mimando, cuidando da melhor maneira possível do filho. Mesmo quando ela tem que dar um esfregão para tirar uma sujeira, é para o bem dele, não para o mal. Até mesmo quando ela faz uma cara brava e dá um puxão de orelha, é só por amor e mais nada. Deus é a nossa mãe divina. Cuida de mim, ó mãe. Faça você a sua vontade. Eu fico chorando para lá e para cá e pedindo tudo. Mas eu não sei que muitos dessas coisas que eu peço poderiam me levar para um lugar onde não faria bem para mim. Cuida você, guia você. Certo? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E aí ele vai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Será que Jesus está falando para a gente pedir comida para Deus? Talvez. Tem pessoas que passam fome.
E não tem problema nenhum pedir. Mas provavelmente a gente pode entender isso como algo um pouco mais profundo. Será que é só a comida que é o nosso alimento? Não, nem só de pão vive o homem. Do que mais vive o homem? Que mais tipos de alimento a gente pode ter? O alimento físico serve para nutrir o nosso corpo físico. A gente tem algo além do corpo físico? Sim. O que você dá de comida para sua mente? Sua mente come? Sim, ela come. Que tipos de pensamento você está alimentando a sua mente? Sua mente e seus sentidos. Qual é o tipo de alimento? Que tipo de informação você está usando os seus sentidos para coletar e trazendo para sua mente? É o seu alimento. Como você está usando os seus olhos, sua boca, seus ouvidos, seu nariz, sua mão, seus pés? No mundo, de que maneira? Isso é o alimento para os sentidos, e esse alimento dos sentidos vão se tornar o alimento da mente, e vão se tornar pensamentos, vão se tornar seus hábitos, seus valores e sua vida. Esse é o alimento da mente, dos sentidos. Qual é o alimento da inteligência? Você está tomando decisões saudáveis? Você está parando para pensar se isso é sim, se isso é não? Antes de tomar suas decisões, você usa o seu discernimento? Você está alimentando o seu intelecto com essa perspectiva de tomada de decisões saudáveis? Elas também vêm baseadas no que os sentidos coletam para a mente. Com o que você está alimentando o seu coração? Quais são as suas emoções? Seu coração está numa dieta saudável? Ou ele está cheio de raiva, de intolerância, de ressentimento, de medo, de insegurança? Qual o alimento do seu coração? Tem mais algum tipo de alimento? Tem. Qual o alimento da sua alma? É a meditação. E esse alimento é o mais importante. E esse alimento, na verdade, é o menos valorizado por todos, quase. Nosso corpo está bem alimentado, nossa mente está cheia de comida, está estufada, coitada. Nosso coração também está cheio, de bom ou ruim está cheio, mas a nossa alma está, coitada, está mais magra que o Gandhi. Tudo é mais importante, menos a comida para a alma. Ela está passando fome na maioria das pessoas, na maioria de nós. Quantos e quantos dias nossa alma não jejua sem meditação? Eu não consigo ficar 10 minutos sem beliscar e comer alguma coisa. Eu não consigo ficar 10 minutos sem alimentar minha mente com algo. Mas eu fico dias sem alimentar a minha alma. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus, que o alimento para todos esses aspectos da minha vida seja um alimento divino. Que eu me alimente lembrando da sua presença no alimento e eu ore antes de comer e que meu corpo seja nutrido com a sua presença no alimento. Deus, que eu lembre da sua presença ao usar os sentidos no mundo e possa fazer isso de uma maneira equilibrada, de uma maneira espiritual. Os sentidos existem para serem usados e os objetos existem para serem desfrutados, mas que eu lembre da sua presença e isso se torne um alimento divino para os meus sentidos e para a minha mente. Que meu coração seja purificado de emoções negativas e desequilibradas para que eu possa me alimentar com a sua presença divina, que é o amor, que é a paz, que é a alegria, que é a coragem, que é a determinação e assim por diante. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ó Deus, me alimenta em todos esses aspectos e principalmente me dá força para alimentar a minha alma todos os dias, que nada mais é do que a sua presença. Eu peço comida, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas eu deixo você passando fome dentro de mim, ó Deus. Não me deixa mais te deixar passando fome. Me dá força, me dá energia e consciência de que esse é o alimento mais valioso, o alimento da alma, o seu alimento enquanto você habitar nesse corpo. Tem mais algum tipo de alimento?
Jesus fala de pão. Pão em inglês é bread. E como é respiração em inglês? Breath. Breath and bread. Deus, o tempo inteiro você está me alimentando. E esse é o alimento mais importante, porque sem esse alimento, nenhum outro alimento pode entrar na minha vida. Nenhuma experiência sensorial, nenhuma comida física, nenhuma emoção, nada. Nem a alma pode ser alimentada se não tiver respiração, porque sem essa respiração, sem esse alimento da respiração, a alma vai embora, ela deixa o corpo. Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você já está me dando o pão nosso de cada dia, que é essa respiração. Cada instante você está respirando por mim, me alimentando, e com isso eu posso me alimentar em todos os outros aspectos. Me deixa lembrar de Ti em cada respiração. E uma outra coisa que me veio na cabeça agora. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que significa isso? Não pense no ontem, não pense no amanhã. Deus, deixa eu entender tudo que você me oferece nesse dia e que eu aproveite esse dia com perfeição e com plenitude. O de amanhã vai vir e amanhã você vai me trazer o alimento necessário para amanhã. Jesus falou também, se preocupa só com hoje, não tenha preocupações exageradas. O amanhã vai trazer as suas próprias preocupações. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus, me dá as condições necessárias para eu viver hoje com plenitude, sem me preocupar com amanhã, mas que cada momento do dia de hoje seja perfeito. Amanhã é um outro dia, certo? Se eu não vivo dessa maneira, e eu saio alimentando meus sentidos, minha mente, meu corpo, meu coração errado, o que vai acontecer? Eu vou ter uma indigestão. Todos nós, em maior ou menor grau, estamos sofrendo de indigestão. Indigestão mental de pensamentos, indigestão cardíaca de emoções, indigestão física de comida errada. Se a gente conectar todos esses tipos de alimentação com Deus, nossa dieta vai ser saudável. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Esse é um ponto muito delicado e é um problema na vida de cada um de nós. Quantos de nós realmente têm a capacidade de perdoar? Poucos. Perdoar realmente no sentido profundo da palavra. Poucos. Muitos não conseguem perdoar os outros e são indulgentes consigo mesmos. E indulgente não significa perdoar a si mesmo. Eu crio mágoa e ressentimento, não consigo perdoar os outros. E quando eu enxergo isso em mim mesmo, eu faço vista grossa. E vista grossa não é perdoar. Aquilo lá vai me incomodar, porque eu não me perdoei. Eu só fiz vista grossa e coloquei embaixo do tapete porque eu não sei o que fazer com aquilo. E aquilo me faz criticar e julgar os outros também. Então eu não perdoo os outros e não perdoo a mim mesmo. Nesse aspecto, eu faço vista grossa e finjo que não existe em mim. E aí eu transfiro isso para os outros. Terrível. Todos nós fazemos. E a outra perspectiva é, de autoindulgência eu vou para uma autocrítica, um autojulgamento. E aí eu me coloco para baixo. Eu sou terrível, eu não tenho jeito, eu sou um pecador miserável, eu sou isso, eu sou aquilo. Imperdoável. E se eu coloco isso em cima de mim, essa carga que eu não consigo digerir e que eu não consigo perdoar a mim mesmo, como eu vou querer perdoar os outros? Impossível. Eu preciso trazer essa harmonia. Eu preciso liberar isso dentro de mim, esse perdão, e ter essa coisa clara dentro de mim, para mim e para os outros. E aí eu vou ser perdoado. Olha a condição que Jesus falou para a gente falar com Deus. Deus, me perdoa, mas do mesmo jeito que eu perdoo os outros. Puxa, quanto de perdão eu vou receber de Deus por enquanto? Por enquanto vai ser umas migalhas. E eu preciso trabalhar isso.
Perdoando é que se é perdoado. Então, Deus está falando aqui. Trabalhe o perdão dos outros e automaticamente você vai ser perdoado de tudo. Ninguém vai precisar falar para você, eu te perdoo. Mas quando você liberar o seu coração desse ressentimento, dessa incapacidade de desculpar e de deixar passar, automaticamente você vai se sentir perdoado. Automaticamente você vai aceitar. Porque se você tiver isso ainda dentro do seu coração, essa incapacidade de perdoar os outros, essa crítica, esse julgamento, não vai te permitir se sentir perdoado. Mesmo se uma pessoa chegar para você e falar assim, eu te perdoo, mas você ainda tiver isso dentro de você, você vai falar, ela falou da boca para fora. Será que ela me perdoou mesmo? Não é possível. Perdoe. A gente tem que trabalhar. Trabalhar, perdoar os outros. Trabalhar, olhar para as nossas dificuldades e desafios e perdoar nós mesmos. Perdoar não significa, maravilha, tudo certo. Não. Eu enxerguei, eu vi que tem um erro e eu vou melhorar. Eu aceito, eu errei, mas eu vou me levantar, vou seguir e vou eliminar. Isso é perdoar. Perdoar. O que acontece de perdoar as nossas ofensas? Amor, o Guruji fala, o amor gives and forgives. O amor dá e não espera nada em troca. O amor dá e perdoa. E o ego gets and forgets. O amor dá e perdoa. E o ego recebe e esquece. Não sente gratidão. Onde a gente está e como a gente pode melhorar. Lembra, todos nós somos um. Eu estou olhando o relógio porque eu estou falando demais. Todos nós somos um, não existem dois. Se eu julgo e critico e condeno alguém, eu estou condenando a mim mesmo. Não tem separação. Pela nossa ignorância de perceber essa separação e dualidade, eu penso que eu posso e devo julgar os outros e eu fico livre, mas não tem como. Toda vez que eu emito esse tipo de julgamento e sentimento para alguém, automaticamente eu estou coletando isso. Eu lembrei de uma história de um grande mestre chamado Ramakrishna Paramahansa. E uma vez ele estava no ashram dele, dentro de um templo, e de repente ele caiu e começou a gritar de dor. E aí ele falou, o que foi, mestre, que está acontecendo? Ele falou assim, eu estou apanhando, estão me torturando. Ninguém entendeu nada, ele estava sozinho. E aí ele falou, lá fora. E aí quando foram olhar lá fora, ele não conseguia ver isso. As pessoas foram checar e tinham duas pessoas se esmurrando no jardim do templo, e uma estava surrando a outra. Esse mestre sentiu aquela briga e sentiu as dores daquela pessoa que estava apanhando. Por quê? Porque ele tinha essa percepção de unidade. E quando foram olhar nas costas dele, ele estava cheio de roxo. E ele apanhou junto com aquela pessoa. Unidade. Quanto mais a gente meditar, quanto mais a gente perceber essa unidade entre todos, menor vai ser o nosso ego. E quanto menos ego, mais e mais fácil vai ser a nossa capacidade de perdoar. Até que chegar um momento onde eu não tenho mais que perdoar, eu te perdoo. Isso vai ser um fluir natural. Quando realmente nosso coração estiver em paz, e vai ficar com a meditação. Quando a gente chegar nesse momento de realmente essa paz plena, não existe mais ofensa. E não vai existir mais perdão. É possível. Tá tão longe. Não importa. Não pensa desse jeito. Segue como Jesus está falando. Deus, me ensina a trabalhar o perdão para que eu me sinta cada vez mais perdoado. Essa é a conexão. E essa é a proposta. Jesus está mostrando para a gente o caminho. Eu tenho que treinar. Começa com coisas pequenas, tirando do seu coração. E gradualmente as grandes também vão se tornar algo possível e algo praticável. A meditação vai ajudando, a meditação vai dissolvendo o nosso ego. Certo?
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Uma coisa interessante aqui que Deus fala, que Jesus fala ele não está falando, não me dá mais tentação, mas ele está falando assim, não me deixa cair nelas. O que isso quer dizer? As tentações sempre vão existir. O mundo vai ser sempre como ele é. As coisas atraentes, as coisas que nos tentam mais. Mas o que ele está falando aqui? Deus não me deixa cair nessas tentações. Me faz forte para viver no mundo como eu devo viver, sem ficar tropeçando. E olha que interessante, ele fala cair em tentação. Cair é sempre ruim, porque cair me machuca. Não me deixa mais cair nessas tentações, porque toda vez que eu caio, eu vou me machucar. No começo, antes de uma vida espiritual, antes de uma consciência um pouco mais elevada, as tentações são algo maravilhoso na vida das pessoas. Todos querem essas tentações, todos buscam. São atraentes e eu quero satisfazê-las todas. É algo muito legal, é bom. Eu não percebo que isso pode ser nocivo para a minha vida. E aí eu não vou orar, Deus, não me deixa cair em tentação. Eu vou falar, Deus, me deixa mergulhar nelas. Quando a gente entra num caminho espiritual e começa a entender que ceder a essas tentações podem trazer negatividades e pode trazer algo que vai complicar minha vida e fazer mal e vai trazer sofrimento, eu começo a perceber que elas são más. E aí eu começo a orar e começo a querer me afastar delas. Deus, me livra dessas tentações, me tira dela. Então esse é um segundo momento, onde a gente já tem consciência do que é bom e mal, mas ainda não tem força para lidar com isso. E qual é o terceiro momento? Tudo é maravilhoso de novo. No começo tudo era maravilhoso, mas por prazer. No meio, tudo começa a ficar assustador e perigoso, porque eu já tenho consciência de o quanto faz mal, mas eu não tenho força. E depois, onde eu me elevei espiritualmente, cheguei no estágio onde eu percebo a divindade em tudo e nada mais me tenta, tudo vira divino e maravilhoso. Do tudo é maravilhoso, eu tenho que ir para o tudo é maravilhoso, mas com perspectivas diferentes. Esse é o caminho. E a gente tem que estar atento. E esse é o tipo de oração. Não me deixa cair em tentação. Elas vão vir, mas que eu me torne mais forte com elas. Que eu perceba que a tentação veio para me mostrar que eu tenho uma fraqueza que eu preciso superar. Mas que eu não caia e que não dê vazão. Que eu cresça e me fortaleça com elas. Porque essa é a razão de elas existirem. Elas vêm, esses desafios vêm para tornar a gente mais forte. Lembra, os planos de Deus são perfeitos. E Ele só quer o nosso bem. Ele não quer que a gente caia e se machuque. Ele quer que a gente cresça e se fortaleça. Uma vez, um discípulo veio extremamente desesperado para São Francisco. E ele falou, mestre, eu não aguento mais essa tentação. Eu já estou há anos com ela. E aí São Francisco olhou para ele e falou assim, meu filho, se for a sua vontade, eu vou libertar você dessa tentação. Você está livre. Mas saiba de uma coisa. Se você aguentasse ela por mais um pouquinho de tempo, você não teria ideia do quanto que essa sua fase difícil estava te trazendo de pureza. O quanto de essa sua esforço de resistir e de superar estava te trazendo de divindade, de purificação e de libertação. Então, lembra disso. As tentações vão existir, os desafios vão existir, mas eu tenho que enxergá-los primeiro como um meio para me tornar mais forte, e não como algo para me derrubar. E Jesus também ensina aqui, como eu faço para me libertar e tornar essas tentações mais fracas? E isso é orar. Oferecer para Deus, para os mestres, para Cristo, as suas tentações, as suas fraquezas. Ah, mas como eu vou oferecer isso para Deus? Não tenho coragem? Ele já enxerga o seu coração, ele já enxerga a sua mente. Mas o nosso ego odeia claridade. Ele quer as coisas escondidas para que a gente se sinta mal,
para que a gente queira se punir, para que a gente se sinta terrível e para que isso tome força dentro de nós. Toda vez que você tiver alguma fraqueza e sentir sem forças para lidar com ela, ofereça, abra para Deus. Isso é trazer luz para isso. E isso vai enfraquecer suas tentações. E isso vai nos conectar com a força maior, a qual nenhuma tentação é capaz de vencer. Então aqui é prestar atenção, fortalecer e sempre canalizar para Deus. Divide absolutamente tudo o que tiver no seu coração com Deus e com os mestres. As coisas ruins, sim. Os desejos mais assustadores, terríveis, sim. Isso é devoção também. Divida, compartilhe, expanda o seu coração. E você vai se libertar das tentações. E vai se tornar cada vez mais forte. E ele fala no final, mas livrai-nos do mal. Tentação não nos deixa cair, mas o mal nos livra do mal. E o mal não está fora, o mal está dentro de nós. Tentação é fora e o mal está dentro. O que é o mal? O mal é aquilo que faz a gente cair na tentação. A tentação não dá para libertar. Não posso falar, Deus, tira tudo que me atrai no mundo, queima, destrói. Mas eu posso falar, Deus, me purifica aqui dentro para que eu não caia mais nessas tentações. E isso é se libertar do mal. E o que é o mal? Não é só um Satã com um tridente te espetando, mas é um monte de desejos inúteis que te fazem sofrer. Emoções desequilibradas, apegos. Isso é o mal. O mal, essencialmente, é a ignorância, que me faz sentir separado e que me faz buscar felicidade onde ela não existe, nos objetos. Me livra do mal, ó Deus. Remove essa escuridão da minha vida, para que eu perceba que essas tentações são nada. Quando eu perceber a sua tentação. Quando a nossa mente provar um pouquinho do gosto da divindade, da doçura da presença de Deus, nenhuma outra tentação vai ter nem chão, não tem nem como competir. A gente tem que fazer e direcionar nossa mente para essa tentação, a tentação divina. Porque quando ela provar um pouquinho, acabou. A gente só vai querer isso, a nossa mente só vai querer essa tentação. Essa é a satisfação plena. Libertai-nos do mal, ó Deus. Remove as impurezas da minha vida, da minha mente, do meu coração, para que eu perceba que é a sua tentação que eu estou buscando. É a sua vida, é você. E todo o resto vai se ajeitar e vai se alinhar. Certo? Eu sei que eu estou me empolgando e o tempo está passando. E eu falei para vocês que era só algumas pequenas reflexões, mas as coisas vão chegando, o que eu posso fazer? Jesus, aqui, está falando para a gente sobre essa oração, sobre duas perspectivas. Primeiro, ele está falando assim, orem e peçam a Deus dessa maneira, porque a sua vida vai se mudar e vai começar a se moldar dessa maneira. Desenvolva essas atitudes no seu viver e a sua vida vai ser uma vida de perfeição. A sua vida vai ser uma vida divina. A sua vida vai ser uma vida sem sofrimento. Toda vez que a gente faz algo oposto a essas linhas dessa oração, a gente sofre, mais cedo ou mais tarde. Então, quanto mais a gente se alinhar com essas ideias, quanto mais a gente digerir isso e aplicar nas nossas vidas, mais felicidade a gente está trazendo para elas. E uma outra maneira da gente enxergar é que Jesus está falando com nós, as crianças, e falando assim, ora desse jeito. Mas se a gente parar para pensar, será que a gente precisa orar e falar assim, santificado seja o seu nome? O nome de Deus já não é santificado? Sim. Seja feita a sua vontade? Já não é feita a vontade dele? Sim. Venha a nós o teu reino? O reino dele já não está aqui? Sim. Perdoai as nossas ofensas? Ele já perdoa. Deus é o perdão. E não nos deixeis cair em tentação, ele já está cuidando de nós. Então Jesus está falando aqui de uma maneira amorosa para a gente. Filhos e filhas, a vida já é assim. Tudo que você está orando aqui já acontece, é assim.
Deus já faz a vontade dele. Deus já perdoa. Deus já está em você. O reino dele já é assim. Já está. Mas por que eu estou pedindo para você orar assim? Aceita isso como sendo os planos de Deus. Aceita, entrega e confia que tudo isso que acontece já, a vontade de Deus, o perdão de Deus e tudo que acontece é a maneira mais perfeita de viver. Então, a segunda perspectiva, Jesus está falando. Entenda como é a vida, como a vida acontece. E ela acontece através dessas linhas. O reino de Deus já está aqui. O nome de Deus já santifica. A vontade dele já é feita, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia ele já está oferecendo para a gente o tempo inteiro. Então é trazer uma aceitação da presença e da perfeição divina em cada momento das nossas vidas. E é isso que essa oração, se for feita com convicção, se for feita com sinceridade, se for feita com reflexão, pode trazer para a vida de todos nós. Não só católico, cristão, mas qualquer pessoa que quiser melhorar a sua vida, que quiser trazer essa divindade, ou experienciar a divindade que já está dentro dela, deveria fazer, orar. Certo? E é isso que nós vamos fazer um pouco agora. Nós vamos fechar os olhos e nós vamos orar, pelo menos uma vez, essa oração, e nós vamos ficar um pouquinho em silêncio antes de encerrar. Vamos, por favor, fechar os olhos. Lembra da nossa respiração. O alimento que Deus nos dá. Se vocês quiserem, podem orar juntos, ou se não, escutam e reflitam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Continue, por favor, de olhos fechados. Que cada instante das nossas vidas seja uma oração, seja um comunicar-se com o divino. Eu já aprendi a me comunicar com o mundo. Eu preciso aprender a me comunicar com Deus e com os mestres. Até mesmo as comunicações materiais, comunicações, não importa. Eu tenho que aprender a dividir minha vida inteira com Deus. Isso é oração. E isso vai purificar e expandir meu coração e minha mente. Isso vai me trazer a experiência da união com Deus e com todos o tempo inteiro. Orai sem cessar. Em cada respiração consciente eu estou orando. Só um minuto em silêncio. Deixa agora Deus falar. Se concentrem um pouco mais e talvez vocês escutem o verbo divino, o Om, a voz de Deus, o santo nome. Acessem o reino de Deus através da meditação. E depois, com os olhos abertos, levem esse reino para toda parte.
orando a Deus, orando aos mestres, especialmente a Jesus, nessa semana, nesses dias tão maravilhosos e divinos, que abençoe nossas vidas com mais pureza, com mais consciência, com mais amor, com mais determinação para seguir em frente, até que a gente possa alcançar nossa perfeição divina, nossa verdadeira identidade. A gente existe para isso. E esses momentos são muito mais auspiciosos para a gente colocar mais energia. E tentando perceber a presença de Deus e de Cristo em cada um de vocês, em toda parte. Eu agradeço a cada um de vocês e eu me curvo a todos vocês. Amém. Muito obrigado a todos pela presença, por essa oportunidade de a gente refletir, compartilhar e ficar mais conectado com Deus, com Jesus, com os mestres. Vamos dar essa semana para intensificar nossas práticas, nossas orações, nossas reflexões e aumentar nosso amor, expandir nosso coração. Certo? Nos vemos em breve. Obrigado a todos. Jai Guru.